A fonte secou. Brasileiros sofrem calote na China e futebol milionário amarga crise em meio à desaceleração econômica local. Reportagem feita por Adriano Wilson e Igor Siqueira do UOL falam a respeito de como está a situação no futebol chinês. Mas antes, galera, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. O Eldorado chinês, que enriqueceu muita gente, entrou em colapso. E não se restringe à perda de poderio econômico de apenas um conglomerado empresarial. Jogadores brasileiros que passaram pelo país nos últimos anos tiveram que recorrer à justiça, inclusive nas esferas da FIFA, em busca de dinheiro que não receberam. O fim do Jiangsu Suning, por exemplo, não veio com todas as contas quitadas. O zagueiro Miranda e o atacante Éder, ambos no São Paulo atualmente, ainda não receberam os valores devidos. O defensor é um dos que entraram com o processo. A situação se torna ainda mais complexa porque o Jiangsu encerrou as atividades. Assim, não há como a FIFA aplicar sanções como proibição de registro de jogadores ou perda de pontos. O que dá para fazer nesse âmbito é monitorar se há um clube sucessor. Outra via é a justiça comum. O Suning é um grupo cujo dono também tem a Inter de Milão. O meia Renato Augusto, do Corinthians, é outro que acionou a FIFA cobrando Beijing. O contrato foi rescindido no meio do ano e ele ainda tinha 6 meses pela frente para receber. O mesmo clube é alvo da ação do volante Fernando, cujo vínculo também foi interrompido neste ano. As ações que estão em tramitação na FIFA ainda correm em sigilo, assim como os valores envolvidos. Há diferentes estágios na busca dos brasileiros pelos seus direitos no âmbito judicial. O atacante Tiquinho Soares, que tem passagem pelo Porto, foi para o litígio com Tianjin Teda porque não recebeu salários desde que chegou ao clube, em outubro de 2020. O contrato iria expirar em 2023, mas o atacante conseguiu, em março deste ano, a liberdade para trocar de clube após aval da FIFA. Hoje, ele defende o Olympiacos da Grécia. O Chongqing Dantai é outro clube que deixou o jogador brasileiro na mão. O atacante Marcelo Cirino, hoje no Bahia, conseguiu a rescisão na FIFA de um contrato que iria até dezembro de 2023. Ele chegou ao clube chinês em janeiro de 2020. Em abril de 2021, só 5 meses de salários tinham sido pagos. Cirino e o clube chegaram a fazer um acordo no qual ele concordava com um parcelamento dos valores devidos, o que acabou não sendo cumprido. A sentença prevê que o clube pague os valores inteiros do contrato. Xi Jinping, que controla o Partido Comunista Chinês e, consequentemente, o país, se diz um fã de futebol e já se deixou fotografar batendo bola. No começo da década passada, o líder político elaborou um plano para aumentar a influência chinesa pelo mundo através do esporte. Em reuniões com líderes europeus, o futebol passou a ser um assunto constante. O zagueiro Paulão fechou a cara e balançou a cabeça quando soube que o Grêmio estava interessado em vendê-lo para a China. Era março de 2011 e o time gaúcho se preparava para disputar a Libertadores. Aos 24 anos, o atleta não tinha ideia do que ia encontrar na Ásia, mas suspeitava que a transferência seria um passo atrás na carreira. Conversou com o técnico Renato Gaúcho, pediu para jogar pelo menos uma partida da Libertadores, mas foi convencido a aceitar a transferência que renderia mais de 2 milhões de reais ao Grêmio. Ao chegar no Guangzhou, Paulão encontrou a estrutura simples de um novato na primeira divisão chinesa. Mas, em 3 meses, tudo mudou. Graças ao dinheiro da Evergrande, a segunda maior empreiteira da China, o time entrou no clube dos novos ricos. Você não tem noção do que era o novo centro de treinamento, lembra Paulão. Uma década depois, era mármore por todo lado, tudo banhado a ouro,
uma loucura. 4 ou 5 campos, todos com grama bem aparada, jardim bem cuidado, 4 banheiras de hidro, lustres enormes banhados a ouro. Mas, após anos de ostentação, a bolha do futebol chinês aparentemente estourou. Um símbolo disso é o destino do Jiangsu, atual campeão chinês, que fechou as portas após a gigante do comércio eletrônico Suning cortar o patrocínio. O zagueiro Miranda e o atacante Éder, que defenderam a equipe e que deixaram a China no fim de 2020, dizem não ter recebido um centavo no tempo que passaram lá. Jogadores do São Paulo desde março de 2021, os dois tentam processar o clube asiático na justiça e na FIFA. A opulência dos primeiros anos do boom do futebol chinês contrasta com as vacas magras dos últimos meses, marcados por crises e incertezas. Há 2 semanas, as bolsas do mundo todo foram atingidas pelo iminente calote de até 1,6 trilhão de reais que a Evergrande deve dar em seus credores. Nos bastidores do Guangzhou, já se comenta que o clube pode fechar ao final da temporada. Em 2011, o Guangzhou ganhou manchetes na imprensa ao contratar Dario Conca e oferecer ao argentino o que se noticiou ser o 3º maior salário do mundo. Foi aí que começou uma disputa entre os bilionários chineses pelo topo do ranking de contratação mais vultuosa. No ano seguinte, o Shanghai Shenhua contratou o marfinense Didier Drogba após 8 anos de Chelsea. O Guangzhou tentou responder fazendo ofertas pelo brasileiro Kaká, mas o negócio não vingou. Acabou contratando o técnico Marcelo Lippi, campeão mundial com a Itália em 2006, e depois outro vencedor de Copa, Luiz Felipe Scolari. Em seguida foi buscar para o cargo Fábio Cannavaro, ex-melhor zagueiro do mundo pela FIFA. O investimento no futebol é o que chamamos de investimento de vaidade. Quando a economia cresce 6% ao ano, você tem tanto dinheiro que não sabe onde colocar. Aí compra um time de futebol. Se isso ajudar a se aproximar do Xi Jinping, melhor ainda. Mas se sua empresa para de crescer e você tem que cortar gastos para pagar dívidas, a primeira coisa que faz é parar com o futebol. Ainda tem muitos brasileiros jogando na China. Por exemplo, Oscar, Ricardo Goulart, Allan Kardec, Alan, Henrique Dourado, Elkson, Aloísio e Eric. Bom, galera, não sabemos qual será o desfecho do campeonato chinês, mas vemos que de fato a economia no país está muito difícil para que os clubes continuem com esses projetos, bancando altos salários e competindo com o futebol europeu. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo, de toda a informação. Não se esqueça, de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Tamo junto, galera!